Começa agora mais uma edição do Fala Geek. Salve, salve, galerinha geek. Aqui é Rafael Caldonazzo. E quem não disse que Israel e Palestina não é fruto de tecnologia? Tem nada a ver essa frase. Não, você tá fraco, você já foi melhor. Vou fazer outra então. Pode ir? Não vai fazer outra não. Vou sim, agora sim. Eu vou falar. Não, vou fazer. Fala, galerinha geek. Não, eu vou falar de novo agora, porque agora surgiu então vai. Eu vou te dar essa chance, vai. Salve, salve, galerinha geek. Aqui é Rafael Caldonazzo. E o Hélio foi visitar a terra de Digis Digital. Quem não conhece, depois pesquisa aí o Jesus Digital, a nova sensação pra quem é cristão. Do K-pop? Nova sensação do K-pop. Jesus Digital. Na verdade, o Neo do Matrix, a ideia dele era que Jesus foi uma anomalia digital na nossa Matrix, cara. Fugiu da Matrix. Na verdade, ele foi criado, a anomalia é criada matemática, ela sempre vai existir. Ele é o sexto que ocorreu e vai ocorrer de novo. Ele é um... Por isso que pra ele vencer no final, quem não assistiu Matrix, dá um tiro na cabeça. Você vai deixar eu falar a minha frase ainda hoje? Peraí, só acabar de explicar. Tanto é que no final ele descobre que a matemática, na equação, os dois lados do sinal de igual tem que equivaler. Correto? Certo. O único jeito dele matar o inimigo é o inimigo se tornar ele, porque aí a equação não fecha, porque vai desequilibrar e o sistema reinicia. Olha que legal, cara. Isso vai estar no Matrix 4 que saiu ano que vem? Não, isso foi no último Matrix. No último? No 4, eles falaram assim, como que vai fazer deles ficarem velhos? Por quê? Se é uma simulação, ela é contínua, né? Como é que vai explicar deles ficarem velhos? A explicação é que eles foram acordados velhos. Porque a máquina cultiva o homem como uma bateria. Planta, isso. Bateria, E só que aí ele vai crescendo. Tanto é que no Matrix 1 ele explica que é uma criancinha, aí vai crescendo e chega um momento que os caras vão lá, hackeiam e acordam. O que aconteceu? Dessa vez eles acordaram os corpos já... tipo assim, em vez de ser com 20 anos igual era o Neo, acordou com 40, 45. Essa é a explicação que eles vão dar pra simulação entender que eles ficaram velhos. Inclusive no dia que lançar o Matrix 4 vai ser o mesmo dia do lançamento do John Wick 4. Isso. Então já está instituído que vai ser o Keanu Reeves Day. Keanu Reeves Day, é morte, sangue e coisa pra tudo quanto é lado. Já não teve... Pra quem não se lembra, que não é velho igual nós, o primeiro Matrix gerou uma onda de atentado nos Estados Unidos muito grande. Eu não lembrava disso, não. Eles entravam de... Pessoal, se você pesquisar, o primeiro atentado foi no dia de estreia. Dia de estreia não, numa sessão do Matrix, um pessoal entrou de sobretudo, igual aquela cena que eles entram no prédio. Entraram metralhando o cinema. Foi Deve ter sido legal pra caralho. Vamos lá, Júlio Brito. O quê? Tua frase, pô. Tá reclamando a minha. Meia hora depois, já acabou o podcast. Ainda tá na abertura? Tá, então vá. Fala, galerinha, mais ou menos, aqui é o Júlio e a gente vai falar de tecnologia, mas eu sou um cara que ainda usa o Winamp. Olha, o Winamp. Pô, não, é legal. Eu uso, cara, eu gosto. Pra mim respeito. ainda funciona. Eu tenho outros VLC, mas eu gosto do Winamp, cara. Eu acho que tudo nele é mais fácil. Bom, fala galera, aqui é o professor Hélio e a minha frase de abertura vai ser em hebraico dessa vez. Babaca. Agora rola ela do lado certo, vamos lá. Nossa, então a Xuxa também cantava em hebraico, né? O disco dela era em hebraico, quando contava do lado, ao contrário, né? Foi assim que surgiu o Hilarie, então. Muito. Não, o dia que ele postou isso, não sei se foi no Instagram ou em algum lugar, cara. Eu rodei o contrário pra saber o que é. Não, eu não fiz isso porque eu fiquei com dó do Hélio, sabe? É tipo um tiozão fazendo as piadas, sabe? Eu fiquei olhando assim, falei, cara, eu não vou cortar o barato dele porque ele deve estar achando assim, né? Ele deve estar falando lá do outro lado, foi babaca, eu tô aqui na Europa e você tá aí no Brasil. Deixa eu falar uma coisa, Israel não fica na Europa não, viu? Desculpa aí. Não, mas quando ele gravou, acho que tava na Turquia. Tava na Turquia. Até que você falou o negócio do... Que era um fake news, o lanche grego, como é que chama? Aí tava na Grécia. Sei lá, enfim. Grego, mas a Grécia é na onde?
É Grécia e Europa. Então, ele continua na Europa. Ah, não, então tá bom. O Achei Júlio que não foi, sabe foi jogar. Israel. Vamos continuar nós dois Retiro aqui. o que eu disse. Olha que a gente falar Vamos pro de coisa... jabá? Orelhão. Vamos, Orelhão, vai. Muito bem, meus amores, estamos de volta e hoje com o professor Hélio, nosso emissário, enviado. Enfiado. Manda emissário, fica melhor. Emissário, né? Porque falar assim, porque se demorar muito para completar, enviado. Pode. É tipo assim, Eu você prefiro tá perguntando. enfiado, porque é meio Pode forçado. gerar dupla assim. interpretação. Porque você falar enviado com a conotação de pergunta, fica muito ruim. Mas o nosso emissário Hélio Lemes foi para Israel, né? A terra onde só tem duas coisas lá que eles sabem fazer. Segundo, que chega para mim, é brigar, né? E tirar sal da água. Que é a única coisa, assim, não tem mais nada que eu vejo que o povo deve fazer o dia inteiro. Eles devem tirar sal da água o dia inteiro e nas horas vagas vão para a faixa de Gaza, cada um com um revólver, uma metralhadora. Tiro. Maravilhoso. Tiro para caralho, velho. Kalashnikov. Uma Kalashnikov do lado palestino. Putz, deve ser muito louco dar um tiro na nena. Não, aquilo ali eu falo que se tiver um stand de tiro que trouxesse essas armas que você só vê em filme, por exemplo, Kalashnikov, aquela Magno do Locademia de Polícia, nossa, mas ia ser bom pra caralho. Mas é isso aí, Hélio. Hoje nós vamos falar assim, vamos levar esse podcast a sério, porque é uma missão cara. Nosso podcast pagou essa viagem. Arcou com todos os custos. Arcou com Todas todos as os custos. despesas pagas pelo Fala Geek. Ele não foi aqui pegar coronavírus aqui em São Paulo. Ele foi lá na fonte, lá na Europa, lá e na Ásia. Correr risco de vida em nome do Geekcast. E trazer conhecimento para esses nobres. Pois é. Olha a coragem. Né? Não, e quando o Hélio falou que estou indo para Israel, não tinha essa ideia do coronavírus, né? Não, já... Mas não era assim, na China, era dois chineses assim. Não tinha espalhado ainda não. Mas hoje já muitos governos estão reclamando da ONU decretar uma pandemia. Porque já tem casos em todos os continentes. Inclusive, um dos eventos que eu fui lá em Israel era um evento que estava contando com 23 mil inscritos e por causa do coronavírus teve uma quebra de mais ou menos 5 mil pessoas, a maioria chineses que foram proibidos de entrar em Israel. Foi fechada a fronteira. Foi fechada a fronteira para chineses. Então, que isso, tudo com visto já, tudo pronto. O pessoal comprado, com a hospedagem, tudo ok. E querendo ou não, Hélio, assim, a gente vai entrar nisso ainda um pouco mais para frente nesse podcast, mas você tem um downgrade de conhecimento muito grande, porque são 5 mil pessoas que são de um país que tem inovação. A área de alta tecnologia, a China está lá. De chip, né? Essas coisas, e você acaba não tendo esse acesso no momento que é, às vezes, importante para o debate acadêmico, o debate de desenvolvimento. E até para negócio, crucial para os negócios, porque, inclusive, se estima que a China vai perder 1% do crescimento do PIB dela esse ano. Vai decrescer 1%. Por causa do coronavírus. Imagina 1% do PIB chinês. É muita coisa. Mas aí, professor Hélio, vamos começar. Você sai daqui, aeroporto de Congonhas. Guarulhos, né? Congonhas não faz internacional. Você é burro, hein, Júlio? Nossa, cada vez mais. Eu sou muito burro. Você é uma anta. Eu sou um jumento. Comprou sua passagem pela Lufthansa. Fui pela Turkish Airlines. Turkish Airlines. Te mete com o cara. Eu tenho vontade de viajar só pelo nome, porque Lufthansa. Lufthansa. Bom. Mas a Turkish também é muito boa, a qualidade do serviço de bordo é excelente. Muita comida servida com talheres de verdade. Né? Isso é bom, cara. Isso é maravilhoso. Cara, eu acho que é a pior coisa do mundo. Você pode fazer qualquer coisa. Comer com um garfinho de plástico. Eu prefiro tomar cerveja num copo de plástico do que comer alguma coisa com um talher de plástico. Eu acho que é o mais desumano que você pode chegar. Você pode dar qualquer coisa pra pessoa, um pano usado pra limpar a boca, não tem problema, mas o talher de plástico é muito humilhante. Pois é. Você vai cortar um negócio com a maior boa vontade, quebra. Nossa, isso, meu Deus do céu. Bebida e como é que você pede um outro garfo para a moça? Give me another fork? É verdade. Give me another fork? Como é que você pede? Garfo em inglês é um pouco complicado. Se você falar isso muito rápido e tiver um sotaque muito brasileiro, ela já chega sem roupa. Give me another fork.
Mas legal, assim, bebida liberada. Algumas companhias aéreas hoje estão regulando. Você tem que pagar $5. O administrador estava online, liberou tudo. Liberou tudo. Tem companhia aérea hoje, tem que pagar $5 latinha de cerveja. Que vagabundo isso? ainda. A Turkish, vinho liberado, vinho israelense, vinho turco, aliás. Vinho bíblico, não, né? Daquela região ali, não. Não. É do bom mesmo. É aquele que dá barato, 14%. Pô, aí é bom. Imagine com a pressão baixa, você devia ficar louco com um copo. Pois é, e é liberado, pode beber a viagem inteira. Tem gente que ficou meio loucona lá mesmo. Quanto tempo de viagem? Deu quantas horas de viagem? Pressão atmosférica baixa? É porque a gente vai até Istambul, depois de lá para Tel Aviv. Então deu total 14 horas de viagem. Dá pra chapar legal. Nossa, bicho, 14 horas de viagem. É uma rave. Se você ficar apertando o interruptor do avião assim, ó, é uma rave. Só não chamar o piloto, né? Agora o negócio se controlou menos, gringolou. O gerente ficou louco. Mas aí chegando 14 horas. 14 horas chegamos em Tel Aviv. Tel Aviv é capital. Istambul primeiro, né? Istambul só para fazer a só conexão. faz a ponte. Só trocar de avião. E aí Tel Aviv foi o nosso destino para... Continuou com a mesma companhia? Sim, mesma companhia, a viagem inteira. Até porque saía mais barato fazer com a mesma. Então a gente fez várias conexões aí. Dali voltamos para a Turquia, depois fomos para a Grécia, tudo pela Turkish. Mas aí em Tel Aviv a gente tinha uma agenda. Foi eu e meu sócio, que a gente viajou. A gente tem um hub de inovação. E nós fomos lá para falar com o pessoal de inovação desses países, né, principalmente Israel. E nossa viagem foi organizada por uma instituição chamada Israel Trade and Investment, que é a organização que faz essas relações de Israel com outros países. Então, esse escritório, ele cuida dessas relações internacionais e cuida das relações com o Brasil. Então, tem um pessoal que organizou uma agenda para a gente fazer a viagem. Essa agenda já continha todas as visitas a startups, kibbutz. A gente entrou em fazenda, meteu o pé no barro, foi visitar plantação, irrigação, toda a parte de inovação e tecnologia que eles têm para agricultura, principalmente a agricultura onde eles são muito avançados. Exatamente por causa do aridez, do terreno, isso que eu te perguntar, do clima. Que a gente assim, então, não tem conhecimento de quão esses países, principalmente... Você é ignorante mesmo, eu sei disso. Principalmente Israel, deles conseguirem se manterem, viverem como um país de primeiro mundo, com a população, dificilmente você vê miserável, né? É o conhecimento que a gente tem. E um relevo totalmente inóspito. Eu até brinco, você morar ali, melhor você morar em Marte. Terreno árido, falta água é cara. Água doce, né? Água acessível. E eles plantam banana lá, bananeira. Né? Eles devem ter tudo. Todos os... E aí, mas essa água deles é meio salubre? Como é que é essa água para a bananeira? Aí não, tem água, mas não é... Porque a dessalinização é muito cara. Então, assim, ela é usada em situações muito específicas. Não é água do mar usada para irrigar todas as produções. Então, eles têm vários rios lá que não são suficientes para cobrir tudo. Para a região. Então, assim, parte da água é água de rio e parte é água dessalinizada. Eles têm aquíferos subterrâneos ou não? Não sei. Eles não chegaram... Ele aprendeu que é aquífero no episódio passado, hein? Tô gastando agora. É tipo um conhecimento rápido, né? O Guarani não chega até lá. Ele tá só no Brasil. Mas aí, você tava falando... E aí, assim, acho que voltando até o podcast que a gente falou de geografia, né? De geometria, que a necessidade faz com que o ser humano busque uma tecnologia que acho que chega a ser surreal a hora que você vê, né? Sim, você assusta com o que eles conseguiram chegar de produtividade, de resultado, com todas aquelas restrições. E aí, justamente por causa disso, eles são muito bons nisso e exportam essa tecnologia para o resto do mundo inteiro. E eles são inventores de coisas que a gente nem faz ideia. Por exemplo, o tomate cereja. Foi inventado pela Universidade Hebraica. Eles inventaram aquele tomatinho que a gente come na salada, que é bonitinho, pequenininho. Nossa, uma delícia, né? Aquilo lá foi uma invenção genética da assim, universidade. Vamos falar, vamos igual o Jack Stripador, por partes. O que você pode falar assim pra gente na parte de agricultura que te chamou muita atenção de desenvolvimento? Você fala assim, nossa, isso aqui no Brasil, que é uma big fazenda, né? Uma big farm. O que você falou assim, não, eles estão... anos-luz de qualquer
Uma grande diferença que eles têm para nós é que eles trabalham com escassez e a gente trabalha com abundância. Nós temos uma abundância de terra e de água. Eles têm escassez das duas coisas, porque a terra que serve para produzir lá é pequena, porque tem grande parte do país completamente é deserto. na necessidade, né? Que a gente falou no episódio passado. Necessidade cria né, a solução. Solução. Então, assim, o que eles chamam de agricultura de precisão que eles trabalham lá. Não pode ter desperdício de água. Então, a irrigação ela é feita praticamente, lógico que é um exagero, é praticamente feita pé por pé de planta. Então eles têm sensores que identificam, por exemplo, o quanto precisa de água cada setor da plantação. E esse setor chega quase o nível mesmo. Esse pé aqui está precisando de água, aquele do lado ali não está precisando, então vamos mandar água só para aquele pé. E eles têm dispositivos capazes de fazer essa distribuição da água de maneira precisa, com tecnologia que eles inventaram, de gotejamento de água, que inclusive faz com que... Porque, veja bem, olha um problema que a gente não se dá conta. Se você pega um cano e faz vários furinhos nele ao longo desse cano, uma mangueira, pega uma mangueira de 100 metros, faz vários furinhos na mangueira de 10 em 10 centímetros. Se você colocar uma torneira aqui na ponta dessa mangueira e encher, tampar lá na ponta, vai sair água com pressão diferente em cada um desses furinhos. No último vai chegar mais fraco. Vai chegar bem mais fraco. E eles conseguiram desenvolver uma tecnologia de gotejamento que a mesma pressão que sai na primeira, sai no último furinho, através igual. Então eles conseguem controlar a quantidade de gotas de água que vai cair em cada planta na hora de fazer o gotejamento. Isso é surreal. Porque é física, né? Você está falando assim, o cara desafia a física, porque quanto maior a pressão, mais próximo do local, maior é a pressão. Quanto mais longe... E eles conseguem controlar isso, faz com que não tenha desperdício de água, porque senão uma planta aqui próxima da origem da água ia ficar encharcada e a última ia ficar seca lá na frente. Então eles conseguem fazer com que todas as plantas recebam a mesma quantidade de água. Não só a água, porque o que eles fazem? Junto com a água vai todos os proteínas, os nutrientes, fósforo, potássio, né, todos os necessidades, adubos e tudo que é necessário de minerais para produção, para melhorar a produtividade, corrigir solo e tal. E isso tudo é feito de acordo com a necessidade de cada área também, porque eles têm sensores enterrados nesse terreno que identifica a necessidade de cada um desses elementos, né, desses minerais que são necessários, e aí a distribuição disso também é feita toda automaticamente através de bombas que pegam, olha, está precisando de potássio naquela região. Então é misturado a quantidade maior de potássio na água para levar para aquela região onde tem déficit daquilo, noutra região onde não tem déficit, ele só manda água, não manda potássio. E aí fósforo e tal. E ele vai fazendo toda essa distribuição de maneira inteligente, que é algo que garante com que eles tenham uma excelente produtividade, não tem perda. E é uniforme, né? Uniformidade. Isso que acho que é mais importante. Produzem a mesma quantidade, produzem a quantidade máxima que ela pode produzir. Cresce ao mesmo tempo. Cresce ao mesmo tempo. Na hora da colheita você colhe todas na mesma situação, não tem uma mais madura do que a outra, está tudo pronto no mesmo instante. Transporta no mesmo instante. Cara, é muito... Então, assim, isso é agricultura de precisão. Como diz, é o conceito da indústria levado para o campo. A indústria já trabalha com essa precisão, com controle de produção, controle estatístico de processo, uma série de coisas que você encontra numa fábrica de automóveis, numa fábrica de eletrodoméstico. Eles levaram isso para o campo, para a plantação. E não só isso, porque aí trabalham com toda a parte de alta tecnologia de detecção de imagens de drones, satélites, drones autônomos, né, que fazem varredura de toda a plantação. E se eles detectam, o próprio software, né, embarcado no drone, se ele detecta algo que é necessário ser visto mais perto, ele próprio já direciona o drone para mais próximo daquela planta para fotografar uma folha que pode, por exemplo, estar apresentando uma doença, alguma peste, alguma coisa. Então isso, eles estão avançadíssimos em várias empresas que nasceram como startups, algumas já têm 20, 30 anos, não são empresas nascidas ontem, né? Mas nasceram como startups, cresceram e hoje entregam serviço para o mundo inteiro. E o Brasil, com toda essa necessidade que a gente tem muita produção, praticamente o nosso PIB quase todo está relacionado a commodities agrícolas, e a gente não aplica essa tecnologia na nossa produção. Já pensou se nós conseguíssemos ser tão produtivos quanto Israel é? Olha, sabe qual que é a nossa tecnologia, Hélio, de plantio? É separar a área de plantio, tipo um plano cartesiano, aí planta um pouco aqui, espera 2 meses, planta no cartesiano, porque a hora que... Para fazer o rodízio, cara, o negócio eu não entendo, mas deve ser coisa arcaica do tempo dos faraós. Dos faraós. E igual você falou, é um país totalmente desperdiçado nosso.
as toneladas que desperdiçam de alimentos nos ceasas da vida. Desde o campo, né? Desperdício acontece. É aí que você falou, que eu achei interessante, raciocinando. A indústria usa alta tecnologia, mas ela não pode contar com que vai suprir ela. Vamos pegar uma indústria de alimentos congelados, né? Vamos pegar a agricultura. Por exemplo, em Israel, o cara que vai comprar aquele alimento, ele já sabe até na embalagem a quantidade de nutrientes que já vai vir aquele alimento pronto. Ele ganha muito com isso, de tempo, de produção, porque vai chegar tudo numa qualidade padronizado, tudo. É. Agora, o Brasil, a indústria pode ser alta tecnologia, high-tech, com congelamento de criogenia, coisa. Só que aí vai chegar, aí chega o caminhão. Aí o caminhão vai descarregar, ali no meio vai ter coisa podre, vai ter coisa anã que não chegou a desenvolver. Sim. Ele comprou 1 tonelada, mas dessa 1 tonelada vai ter alguns... Vender 600, 700 alguns quilos ali se vai se perder, porque não tem um controle, por mais... E se paga por esse desperdício, né? Não é à toa, a gente paga esse desperdício aí. E isso foi uma das coisas que eu questionei na visita no Inatel, naquele evento de tecnologia que teve, o Hacktal, que sempre quando vai vender qualquer coisa de comunicação, a própria TIM vai lançar o 5G, eles procuram um campo para aplicar, a aplicação no campo. E aí eu levantei a mão e falei, gente, qual que é a diferença agora do 5G do 4G que também não chegou no campo? Não chega nem numa estrada de terra que você sair de uma... Sabe, assim, vem de uma tecnologia de Nárnia. Né? Não dá para entender isso. A ideia do 5G é que ele trabalha... Existe uma seção, vamos dizer assim, do 5G chamada 5G NB, Narrowband, que trabalha com uma baixa transmissão de dados, pouquinhos dados, que é exatamente o que precisa a IoT, porque os dispositivos IoT, eles não fazem transmissão de multimídia. Não, concordo, mas o que eu estou te explicando é o seguinte, mas não chega essa tecnologia no campo. Então, a gente está falando de tecnologia de Israel, de um país que tira... Vamos falar assim, tira água de pedra, literalmente, e para um país que a tecnologia não chega de celular, não chega o 3G. Mas é possível colocar 5G no campo com um custo inferior, exatamente porque o IoT, que é a internet das coisas, né, que é você ter esses sensores, né, como eu falei agora há pouco, o cara tem sensor que identifica a quantidade de potássio, de fósforo, de sei lá, beleza. De água que precisa cada planta. E como é que você vai receber esses dados? Não tem fio instalado no chão, ele vai chegar por wireless. E esse wireless pode ser essa tecnologia 5G NB, porque esses sensores mandam pequenos pacotinhos de dados, até porque você não tem muitas vezes energia lá no campo para poder energizar esses sensores. Então o sensor tem que ser com bateria, a bateria tem que durar meses, talvez anos. Então, se você tivesse um dispositivo que consome muita energia, que transmite grande quantidade de dados, você ia ter que ficar trocando bateria toda hora desses dispositivos. Mas, por exemplo, isso é real em Israel. Sim. É que eu estou te explicando. Aqui, por mais que a gente, vamos falar, o 3G tem 20 anos no Brasil, 15 anos, e não chega essa tecnologia no campo. Por mais que hoje, quanto menor a tecnologia, mais barata ela fica. Ou eu estou errado. Quanto mais nova ela é, mais cara é porque ela é inovadora. Isso, custo de desenvolvimento. É uma novidade, tem um custo mercadológico. Mas nem o 3G chega. Né? Que eu estou falando isso, a indignação não é que de Israel está muito à frente. É que a gente parece que fica dando volta. Andando em círculos. Então, mas veja qual é a lógica. Isso é estratégia das companhias mesmo. Se seria caro demais, se eu usasse 3G, 4G para fazer essa transmissão de IoT no modo tradicional, eu teria equipamentos muito caros no campo. E usando tecnologia tradicional que ia consumir muita energia. Se eu consigo colocar tudo isso muito mais barato, mais leve no meio do campo, esses IoTs todos distribuídos lá no meio da plantação, é interesse da companhia telefônica colocar o 5G lá, porque ele vai ter uma quantidade de pontos de uso, né? Cada um desses IoTs é um usuário dessa rede 5G. Claro. Que vai precisar daquilo lá. Então vai ter uma demanda maior, porque antes não tinha, porque também não tinha demanda. O cara não vai botar sensor usando... não valia o investimento, né? Não valia a pena colocar um SIM card de cada sensor desse e ter que fazer uma conexão, né, 4G, 3G,
para poder conectar com a rede tradicional de telefonia celular. Já no 5G, esses equipamentos ficam tão baratos para colocar no campo que gera uma demanda que o próprio fazendeiro vai, TIM, Claro, Vivo, Oi, põe aqui o 5G que eu estou precisando. Eu tenho 1000 sensores precisando conectar com a 5G aqui. Se você colocar aqui, você vai, vamos dizer, eu vou te pagar por isso. Então, assim, uma coisa leva a outra. Nós não estamos preparados hoje, até porque o 5G não é realidade no Brasil. Mas nós não estamos preparados hoje. Boa parte hoje. do mundo, né? O mundo, terceiro mundo, nenhum tem. Ainda é novidade, mas a própria natureza diferente do 5G, ele vai gerar uma demanda diferente dessa demanda que existe hoje pelo 3G e 4G. Então, essa é a aposta do mundo de tecnologia, das empresas de telecom e dos consumidores de telecom também. Mas, por exemplo, lá em Israel é 5G. Já tem, mas não para o uso rural. Esse uso rural ainda não, e nem o uso tradicional dos telefones. Tem em teste, tem em funcionamento em teste, mas ainda não está espalhado. Aqui no Inatel já está em testes também, não tem teste do 5G? Sim, 5G, esse Narrowband da TIM. Qual que é a diferença? Seria esse NB aí para o nosso aqui? O NB que ele é focado nisso, em IoT. Não é para a gente conversar no telefone. Seria uma substituição do nosso Wi-Fi, assim, digo assim, para esses IoTs? Pelo que eu entendi, tem 2 problemas no 5G. O primeiro é a distribuição dele. Teria que ter antenas em curtos espaços de espaços geográficos, né? Uma antena quase próxima da outra, em quilômetros de 10 quilômetros, 5 quilômetros. E antenas e os obstáculos, qualquer obstáculo ele já gera um dificultador muito grande, diferente do 4G. Então, por exemplo, o 4G não está funcionando aqui no bunker, porque a gente está enterrado, tem barreiras físicas e tudo bem. E a gente está numa decaída de morro também e tal. Inclusive é de adamantio que foi feita. Não, totalmente. Vocês acham que eu gastei pouco aqui? Eu investi nessa porra. Se um dia... Foi feita uma gaiola de adamantio. Não, a primeira coisa que aconteceu a possível guerra dos Estados Unidos e... Num apocalipse zumbi, vocês vão me agradecer. A gente vai estar aqui gravando o podcast, o último podcast. Né? E tomando vinho. E aí, então, mas no 5G tem esses dois dificultadores. E no Brasil tem mais um, que aquela antena parabólica enorme de 2 metros de diâmetro, ela usa a mesma frequência que o 5G. Ah, é verdade. Então, se o 5G começasse a funcionar hoje... Né? o 5.0 GHz. Mas a liberação do UHF já não era para disponibilização para o 5G? Porque o que eu ouvi que o UHF ia acabar era justamente para liberar mais frequências para o 5G. Então, o UHF é porque aquela antena usa o UHF. Não sei se você lembra que ela tem lá o A e o B, tem 2... aquela antena parabólica tradicional, o pessoal mais novo vai entender nada do que a gente está falando. Century, que era o... Parabólica, Lima Duarte. IPTV. Lima Duarte fazia o Lima Duarte fazia a propaganda da Century. Eu lembro. Então ela trabalha numa faixa de UHF também. Tinha os 2 botões que você regulava a frequência. Frequência de UHF. Era tão legal, né? Era 2 botões, você ficava girando o botão para chegar no canal. Que coisa mais arcaica, né, velho? Os caras no tela não... Mas aí, voltando, então... Texat também. E aí a questão do... Então, aí o 5G é uma realidade próxima, a gente vai usar 5G em IoT e no campo vai ser uma das grandes utilizações de 5G por causa da demanda que vai surgir no campo. Hoje não é uma realidade, mas vai ser, eu tenho certeza, porque... Outra coisa interessante que eu vi lá, que o 5G ele vai poder vender o pacote de serviço de acordo com a sua necessidade. Exemplo, para nível de medicina, você precisa de um ping baixo para poder fazer cirurgias remotas. Então o ping tem que ser baixo, mas você não precisa ter download baixo, não precisa ter upload, essas coisas. Então você vai poder comprar um pacote específico, por exemplo. Eu preciso que tenha download, mas eu não preciso ter um ping, não preciso ter latência boa. Posso ter uma latência ruim, mas eu preciso fazer downloads, né? Baixar arquivos com maior rapidez. Então, você vai poder comprar um pacote específico para a sua necessidade.
Você vai poder não precisar ter um ou outro e pagar mais barato por isso. Isso a gente tentou evitar durante muito tempo, isso porque isso pode se transformar numa forma de tornar serviços importantes muito caros, né, pra gente. Porque hoje a internet... Mas você pagar... Mas eles tentaram limitar a banda. Então. Você pagar por Mas a internet via satélite giga. também é assim, ela tem uma latência altíssima. Quem achou que a internet via satélite ia ser uma solução mundial, não é. A tem um delay latência é enorme, altíssima. Esse característica chamada de QoS, qualidade de serviço, que a ideia era, vamos separar, exatamente isso, essa proposta, né? Vamos separar o que você faz. Então, você manda e-mail, você não precisa ter alta velocidade, né? Então, não tem problema, porque não é assíncrono e tal. Se você usa multimídia, videoconferência, aí você precisa ter. E isso pode gerar uma diferenciação de pagamentos. Isso pode ficar muito caro. Olha, eu quero usar a internet, mas eu quero fazer video call. Hoje isso não faz diferença. Você paga um pacote de R$100 por mês lá e você manda e-mail, faz videoconferência, né, assiste Netflix, ouve Spotify. Já pensou se os caras começam a colocar preço diferente? Não, você vai ouvir Spotify, sua internet vai custar mais caro. Eu acho que o problema é eles colocarem limite na banda. Então, mas era aquela discussão, justamente, que foi o ano passado, ou retrasado. Que era para alimentação. O presidente da Anatel era comprado pra caramba, né? Não, mas tudo, né, na esquerda é para limitar. A internet russa, internet russa. Tá. Bom, mas o regime militar que você vai falar. Não, beleza. Mas quem teve a ideia... Isso, foi o regime militar que era a Anatel. Mas o cara que era joguei mandado a semente do mal. PT. Eu joguei a semente do mal, vai lá. Você jogou a semente, mas eu coloquei o potássio certo. O cara que tava lá na frente era da esquerdinha, queria limitar a banda. É coisa de governo comunista. Continuidade. Você ia falar corrupto, que eu ouvi, hein? Não, eu ouvi um comunista. Mas, então, voltando vamos voltar, né? Vamos voltar ao país desenvolvido de direito. Então tem muita... A qualidade de vida é semelhante, né? Os Estados Unidos, em matéria de vários quesitos, né? Rodovias, organização das cidades, planejamento urbano, as coisas funcionam, tem trânsito, mas é organizado. Muito desenvolvido em matéria de participação da mulher na sociedade. Você fala a questão... Israel inteiro. Não, então, mas sem querer te cortar. Sim, aí a gente falou da tecnologia... Né? Mas... Senão eu fico perdido. Tecnologia rural, beleza. Sim. Uma coisa que você sempre trabalhou, que eu acho fantástico, né? É uma das poucas coisas que eu admiro no Hélio, que são poucas, bem pouquíssimas, mas que eu acho fantástico é a questão do desenvolvimento da urbanização e a tecnologia usada para... Cidades inteligentes? Pública, cidades inteligentes, mas soluções públicas. Isso eu acho fenomenal. É das poucas, né? Que eu admiro você. Mas... Isso em Israel é muito consolidado? Não é muito visível, porque lá, na verdade, eles estão muito avançados nessa área de segurança, que é algo que a gente não percebe. A gente, passeando, andando pelo país, você não percebe. Mas os sistemas de segurança deles, de cybersecurity, são sensacionais, até por uma necessidade, porque eles estão sendo ameaçados de todos os lados o tempo todo, né? Eles têm inimigos por todos os lados ali. Então, a cibersegurança é enorme, e por isso mesmo essa presença da segurança ela é muito forte também. Você vai no supermercado, você tem que passar em detector de metal. Você está andando na estrada, tem que parar o carro, abrir mala, passa espelho debaixo do carro para ver. Né, isso é normal, é o cotidiano lá. Você está no bar, 2 horas da manhã, tem um cara com fardado com a metralhadora pendurada no ombro. E normalmente chapado, ou não? Sim, ele está lá passeando. Ele está lá ele tem que ser militar 24 horas e levar a arma dele, né? Isso que é o mais esquisito. O cara está lá cantando as menininhas lá no bar, tá com a metralhadora, ó, Kalashnikov pendurado no pescoço. Não é Colt, não é Kalashnikov. Eles não usam arma russa. Não, eles usam aquela arma, a Colt, a M414. Eu não sei. Não, é o jogador de PUBG. Mas a gente sabe sobre M16, aquelas armas, é fuzil. Só que é fuzil. Não, é metralhadora mesmo. Não, então, fuzil é uma metralhadora. Não, eu não entendo. Mas pra você chegar chavecando uma menininha com uma Kalashnikov no atirar-cola e aí, gatinha? Pô. Não, eu falo, até eu fico na balança, né? Até você dá uma balançada. Dá uma balançada, mas não vai dar. Mas a segurança... Ela é ostensiva. Então, assim, você de certa forma se sente seguro porque você vê muito policiamento, muita gente armada o tempo todo, em todos os lugares.
Porém, essa mesma presença ostensiva do militar, de armas e tal, ao mesmo tempo te mostra o tempo todo que você está sob ameaça, né? Então, porque se não tivesse ameaça, não tinha tanto policiamento. Então ela leva meio que uma sensação dupla. Por um lado, você pensa, não, tem bastante gente aqui para me proteger, mas por que tem tanta gente para me proteger? Ah, entendi. Mas você acha, no teu ponto de vista, que as armas protegem? Para eles, sim, uma situação de conflito permanente, onde você está sob ameaça de guerra, não tem como você dizer que não é necessário ter arma, porque o seu inimigo está armado o tempo todo e te ameaçando de diversas formas e coisas. E o sistema do governo não é infalível, né? Não existe sistema infalível. Então eles têm um sistema que funciona, tanto que eventualmente tem lá, né, os ataques terroristas, mas não é algo que prejudica o país, vamos dizer, em matéria de vida das pessoas. As pessoas seguem a vida delas, tem gente do mundo inteiro que vai para lá, é um país aberto, recebe gente do mundo inteiro, né, que queira lá fazer visto negócios. É difícil? Não precisa visto, é normal. A gente tem tratado, né, com Israel. Brasileiro não precisa visto, então você pode ir para lá, ele está aberto a negócios o tempo todo, recebe gente do mundo inteiro, recebe gente para estudar lá de graça, nas melhores universidades do mundo, né? Por exemplo, a Technion tem 2 prêmios Nobel, é uma das universidades. Você foi lá, né? Fui lá, só de tecnologia, só de engenharia, e não tem graduação, é só de mestrado e doutorado. E eles fazem pesquisa direto e tem inclusive um monte de brasileiro. Hoje, eu conversando com... Esses cursos são em inglês? Sim, todos em inglês. Inclusive, assim, a maior parte da população, a maior parte, acho que todo mundo, eles fazem o inglês bem feito, né? Não é o morolés nosso, né? Não é o verbo to be. Então, assim, você não tem dificuldade nenhuma, né, de falar inglês em Israel. E o próprio israelense, ele vai para a universidade, tem que estudar inglês, né? Deve ter uma ou outra disciplina que é em hebraico lá, mas a maioria é em inglês. Os eventos são todos em inglês, sem tradução para nenhuma língua. Esse evento que eu fui, que é o Investor Summit da Our Crowd, que esse evento que eu falei que tinha 18 mil pessoas, eram 18 mil pessoas do mundo inteiro, 186 países diferentes, e o evento todo em inglês, sem nenhum fone de ouvido para tradução. Ou seja, se você está lá, tem que falar inglês, né? No mínimo, né? E o próprio israelense tem que falar, né? Obrigado a falar inglês, senão ele não participa do evento. Então, eu estava falando do Technion tem 2 e a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 8 prêmios Nobel. Caramba, o que é? Uma universidade, então tem mais... igual o Oscar, eles só dão para um lugar só. Tá louco. A Argentina tem prêmio Nobel, não tem? Eu não me lembro agora. A gente não tem, mas a Argentina tem. Mas a Argentina tem papa, deixa pra lá. Meu Deus, é brasileiro. Mas aí, voltando, essa questão de tecnologia na segurança, ela é totalmente oculta. Mas... a gente não percebe. Você sabe que tem, e porque eles têm as melhores empresas de tecnologia de segurança, cybersecurity do mundo, e logicamente essas empresas estão atuando lá, os serviços, eles testam os produtos e serviços deles lá, então eles têm sistemas excelentes, né, de segurança, mas a gente não percebe isso. Você não tem assim, por exemplo, você andando na rua, não tem Face ID, essas coisas? Deve ter, mas... não é. Você não chegou a ter isso com ninguém? Não. Você tem que olhar para tem uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Mostra seu Face ID. Assim, mas no evento ninguém chegou a falar, aqui em Israel funciona assim. Não. Eles nem devem revelar isso por questão de segurança, sim, será? Deve ser tudo... como diz, quanto mais secreto, melhor para... Eles têm aquele sistema Underdome que é violento, né? Que eles conseguem bloquear míssil, até lançado em países como Estados Unidos, de sistema antimíssil, né? Que é uma cúpula invisível, mas abate qualquer coisa, né? Invisível e extremamente funcional, né? Segundo eles, é impossível um ataque de míssil vindo de qualquer extremidade lá que eles colocam, aérea. O míssil tem que ser, no mínimo, pouco assim, tipo assim, míssil a distância quase no horizonte, sabe? Mas se for vir, eles conseguem bater qualquer um. Então a bomba tem que ser plantada lá. Não, o ataque terrorismo, ou senão míssil a curta distância, sabe? Que não chega a passar, o outro míssil que vai interceptar não vai pegar. Mas até existe aquele comentário, né? Que o guarda-costas dos Estados Unidos é Israel, né? Eles que... Quando faz uma criação, os israelenses vão lá e são convidados a participar, são convidados né? Tipo assim, a participar. Vem cá, amiguinho, deixa eu te mostrar aqui, ó. Porque eles têm essa parte bem desenvolvida
Mas não só isso, né? Eles têm desenvolvido tecnologia para tudo. O Waze é israelense, né? Todo mundo que é usuário do Waze, você usa um produto que foi desenvolvido lá. O ICQ foi criado em Israel, né? Mesmo? Que é a origem do MS Messenger, né? Do O ICQ? WhatsApp. O ICQ é uma empresa chamada Mirabilis, uma empresa israelense que lançou o ICQ cara. lá nos anos 90. legal. Atualmente tem 2 usuários. Dizem que eles estão brigados, eles não se falam entre si mais. Então né? acabou, né? Acabou. Não, mas eles estão online. A florzinha tá verde. Sim, não, eles estão online, mas eles não não conversam. podem desligar o servidor ainda. Exatamente. Mas é legal isso aqui existir até hoje, igual o Inam, porque eu falei no começo. Né? É muito legal. A tecnologia que ainda está aí. E o Hélio, falando de Israel também, a gente não pode esquecer que eles foram muito importantes na fatalidade que teve o Bruno Madinho, né? A tecnologia deles de... Não chegou a usar, não chegou a tempo. Eu acho que eles não chegaram a usar, que era para detectar pelo celular. E eles não chegaram a tempo. Já tinha acabado a bateria. A bateria acabou. Celular, tinha que ser no prazo máximo de, sei lá, 8 horas, 10 horas. Verdade. Não chegaram a usar. Não sei se ele provavelmente deve ter tentado utilizar, mas já viram que muitos celulares... Por isso que aquele 2160 da Nokia é um bom celular para quem trabalha... Dura 7 dias. Quem mora perto de barragem... Você fica com 2, um para usar e o outro só para ser localizado. Para ser localizado. E de preferência carregado. Não, e ele, se você carregou uma vez, esquece. Não, tem uma coisa... mas... Infelizmente, eu achei que tinha sido utilizado, mas é uma tecnologia israelense. Né? A tecnologia deles, acho que não deu tempo, porque até o voo de lá para cá já era, como diz, até os caras chegar aqui já tinha acabado a bateria. Mas valeu a boa vontade dos caras, né? Vieram para cá, arcaram com todas as despesas, não ficou pro governo daqui, eles arcaram com as despesas, assim, e foi ótimo para estreitamento de relações com o Brasil, né? Mas você sabe que isso teve um segundo interesse, né? Da transferência da embaixada de Tel Aviv para o Jerusalém. Então, assim, nada é... Não, nada vem de graça. Nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Apenas um degrau os restaurantes. Mas para isso, vamos aproveitar o jabá, você tem que comer 9 vezes. Então não sai de graça. Vai. Nada de graça, nem o almoço do degrau, até a 9ª refeição. Falar, nossa, minha cartelinha lá já tá em 8, hein? Já? Puta, faz tempo que eu não vou lá no degrau. Vou comer e ainda vou falar assim aqui, Hélio. Eu vou lá almoçar amanhã. E aí, mas voltando, aí você falou a gente falou da questão da agricultura, que né, eles precisam de uma necessidade de sobrevivência, de segurança, porque outra necessidade. Ali deve ser... acho que você põe a mão assim, na faixa de gás, você toma um tiro na palma da mão. Né? Por exemplo, o Israel Trade Investment, quando a gente falou nós estamos indo, eles deram lá, olha, você tem que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, e eu recomendo para você contratar guia, não contratar um guia. Aí eu falei, não, eu tô acostumado, já dirijo no mundo inteiro, vou dirigir em Israel, alugo um carro, vou dirigir. Eu falei, se eu fosse você, contratava um guia. Tipo assim. Isso estava escrito em negrito no panfleto. Foi bem enfático. Assim. Tem panfleto? Pro bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas aí, quando eles mandaram o orçamento do guia, era $600 por dia. Na verdade, ele devia ser um cara do Mossad. Certeza, velho. Para ser um guia de $600 por dia, era um agente do Mossad fantasiado de guia, né? Que ele... De qualquer forma, você ia sobreviver com ele, né? Mas aí, logicamente, eu não tinha dinheiro para isso. A gente não pagou. Eu falei, não, vou por minha conta e risco. Falar geek não tem tanta vergonha. Pois Aí eu falei, se você tivesse falado antes, o RH... eu consultei o Júlio atrasado. Ele falou, não, agora não dá para liberar mais, tem que fazer empenho, nota e tal. Aí eu falei, então tá bom. Então vou sem guia. Vamos deixar pro ano que vem. Ano que vem mas aí então também você não rodou assim... Não, rodei o país inteiro. Sabe por que eu não deixei você pegar o guia? Porque lá tinha o Waze. Mas sabe qual é o problema do Waze? Primeiro, cheguei lá, peguei o carro no aeroporto, saí do aeroporto, o Waze falando em hebraico comigo. Mentira, é sério? Sério. Não, mas isso é normal. Quando você muda de país, ele troca a língua, que é idiotice. Mas configurável, né? Não é uma idiotice. Porque o usuário é o mesmo, né? Não é idiotice, é de uma extrema ignorância. Que só porque você mudou de país, você acha que você aprendeu um idioma lá no mesmo dia? O usuário é outro, não, é o mesmo. É o mesmo. Aí eu mudei. É um feedback que você pode dar pro Waze, cara. Eu vou conversar com o cara lá. Mas aí eu mudei para português, forcei português, ele ficou português. Só que aí é o seguinte, você coloca lá, por exemplo, a Universidade Hebraica de Jerusalém. Aí ele, tá bom, ele achou. Só que ele mostra o mapa com aqueles risquinhos.
que não é escrito no nosso alfabeto, é o alfabeto deles. Você não sabe se é Então, verdadeiro eu não sei ou se ele falso. achou ou não. Ele disse que achou um lugar cheio de risquinho de desenhinho nas letrinhas Mas lá. e a quilometragem também aparece em... Não, aí números aparece normal, mas o escrito, nome de rua, nome de cidade, tudo, nome de instituições, aparece tudo escrito em hebraico. Lá é mão inglesa? Lá, não, normal. Normal. Aí você não fica sempre inseguro, você não sabe se você está indo pro lugar certo ou não. Ele vai falando, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, você vai seguindo, né? Mas você não sabe se seu... De repente, você tá procurando assim, aí você começa a andar de carro assim, ó, aí levanta umas plaquinhas de Yasser Arafat assim, aí você fala, agora fodeu. Agora não volta. Acho que errei. Cheguei à fronteira com a Jordânia e a gente ficou meio assustado, porque assim, era um local muito ermo, uma cerca de uns 5 metros de altura, umas guaritas com os caras armados, né? E conhecendo o teu sócio, eu acho que ele ficou bem assustado. Ele ficou. É isso que é Mas bom, ele que né? deu a ideia, ele falou, vamos conhecer o Rio Jordão? Eu falei, olha, eu acho que o Rio Jordão é do outro lado. É na Jordânia. Não será que o Jordão é marido da Jordânia, né? E aí eu falei, não é... Ele falou, não, mas tá só 2 quilômetros aqui, vamos lá. Sussa. Então tá, vamos lá, mas eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá não. Dito e feito, a gente chegou lá, eu falei, agora Barraram. desce aqui e vai lá. Desce e gosta do outro lado da Eu cerca. fico aqui, você vai lá. Aí ele desistiu. Vai lá nós fomos tomar embora. banho no Rio Jordão, você entra, nem sai, nem só o osso do... Aí voltamos, 2 bonitinhos, mas assim, Graças a Deus, né? são situações que assim, a gente se aventurou a fazer coisas que não estavam na programação. Mas, assim, fora isso, não passamos nenhum perrengue, nenhum problema. Jerusalém é uma cidade onde convive todo mundo, tem o lado, né, Muçulmano. judeu, muçulmano, cristão, todo mundo convive em harmonia. Você foi no Muro das Lamentações? Fui. Mas dizem que o muro tem os horários para cada religião, não é? É liberado, por exemplo, de manhã para judeu, depois para... Mas todo mundo se cruza ali, né? O ambiente é o mesmo, eles vêm, né? Então, assim, não é uma Não, coisa e um arquétipo, né? Você sabe quem que é o judeu, quem que é o muçulmano, né? Você não precisa nem perguntar, é impressionante. As vestimentas também são bem diferentes, né? E eu fui confundido com judeu várias vezes lá. Então, É mesmo? Então assim, era um motivo até de preocupação. Se eu fosse para a área ocupada, né? Palestina, várias vezes. Ah, mas tem coisa que salva, sabe o que é? Você começou a gritar Ronaldo, Ronaldinho, o cara já vai falar... Samba, não. samba, Samba, não. Samba, bunda. Você sabe, o brasileiro sobrevive, você sabe que o Elon Musk, a ideia é que um dia se eu tiver em contato com o Elon Musk, eu vou Você falar vai o ter seguinte, primeiro que ficar esperando ele, você sabe disso. Uma hora que ele vai tem- conversar com Uma hora você. ele vai conversar comigo. Uma hora que ele conversar, eu só vou falar assim, ó, você quer colonizar qualquer parte do universo? Manda brasileiro. Quer colocar gente em Marte? Coloca o brasileiro. Eu aposto que se você tivesse ali, você ia pedir uma bola e falar, bol. Se fizer 4 embaixadinhas... Não consigo. Não, aí fudeu. Não, e além de não Aí, conseguir, eu não sei nada de futebol. Não, aí fudeu pro teu lado. Eu sei, assim, de Pelé pra trás. Já ajuda. Já Rivelino. ajuda. Se você me perguntar quem que é atacante de qualquer time brasileiro, ou até Então, da seleção vai brasileira, te eu não faço a ajudar. mínima Vai ideia. te ajudar um pouco. Mas se ele pedir uma contraprova, igual o coronavírus, fala assim, não, faz a embaixada aí. Se você não fizer... É 2 coisas que você tem que saber fazer. Vou ter que treinar, né? Treina, porque se você fizer umas 5 embaixadinhas, qualquer lugar do mundo o cara ama futebol. Rapaz, sabe que eu levei um susto no Museu Arqueológico, isso um pouco depois, a gente foi para a Grécia, no Museu Arqueológico de Atenas, tinha uma escultura de 3.000 anos antes de Cristo e tinha um cara fazendo embaixadinha. É o que eu tô Na te escultura. falando, é mundial. O futebol, você falou que é Brasil e fazer embaixadinha, o Não, cara mas vai falar assim, não era brasileiro. Com certeza. Não era brasileiro. Ele tá fazendo... Era Não, escultura. mas eu tô voltando a falar que se você falar que é brasileiro lá na faixa de Gaza, nenhum dos dois lados vai te atirar. Eles vão perder tempo com bala, Mas não sei não. na entrada também, lá do Muro das Lamentações, ele já pergunta qual que é a sua religião. Não pergunta de onde você é, não tem um filtro você ali. entra, aí tem uma separação entre o muro, Mas eles devem fazer assim, né, Júlio? Faz sinal da cruz. Já chega, faz o sinal Aí da o cara já cruz te e separa. vai, né? Não, você vai pra cá. Aí vocês chegam lá, assim... Aí eu, não, é pra cá. tem uma cerquinha, né? Cara, que eu não divide posso ir os pra dois esses lados. lugares que eu vou ser preso no mesmo dia, cara. Eu ia tirar muita onda com o pessoal. Mas os dois lados são abertos. Uhum. Você pode, tanto o lado muçulmano quanto o lado judeu, você pode entrar, e a gente como turista pode entrar, tirar foto, filmar. Uhum. Eu não fui especificamente lá perto, porque eu acho que é uma falta de respeito. Aquilo é um local de oração. Pra quem não é ateu, né? Pra mim, não faz diferença assim, ou ir ou não ir lá. Uhum. Então, olhei de longe, vi o pessoal, fiquei satisfeito com o que eu vi, mas tinha gente que ia lá perto, filmava, fotografava. Tal. Chorava, colocava foto de parente. E, assim, vou só... É um ponto turístico. É. E mais, outra coisa assim, que te chamou mais atenção, assim, que você pode
Jerusalém é uma mistura de Aparecida do Norte com São Tomé das Letras. Puta, Hélio. O Hélio resumiu assim, da forma mais agnóstica que você podia falar. Sabe assim, vamos fazer um arquetipo agnóstico. Ele fez agora assim, não tem outra definição. Se fizer um dicionário assim, ó, Jerusalém na visão do brasileiro. Aparecida do Norte com São Tomé. Cara, não tem, agora eu não consigo mais olhar para lá sem olhar desse jeito agora. Porque é isso mesmo, é muita pedra no chão, você quase cai, né? Pisando aquele monte de pedra torta e coisa para vender. E lojinha de santo para tudo quanto é lado, né? Lojinha na área cristã de santo, na área muçulmana de bomba. De tapete, de tapete persa. Você não presta, velho, você não presta. De chá, as coisas típicas deles lá, né? Pra gente pegar o voo e ir pra Grécia, antes eu queria entender. A alimentação lá é tranquila? Porque... Pra mim, assim, eu sou suspeito porque eu gosto de comida exótica, eu gosto de experimentar temperos diferentes, gosto de comida temperada, gosto de coisas diferentes, gosto de experimentar e testar comida nova. Então, eu gostei de tudo que eu comi lá. Mas tem gente que vai sentir falta, porque assim, você não vai encontrar arroz, feijão, batata frita em todos os lugares, né? Assim, peixe é bastante, eles não comem carne de porco, então só tem muito cordeiro. É bom, né? Cordeiro é bom, é forte, mas é bom. Eu gosto muito. Também. Então é carne de boi, frango e cordeiro. Frango, muito frango, inclusive frango brasileiro, né? Porque lá eles não criam frango. Então o frango brasileiro que vai muito para lá, tanto para aquela região inteira ali, né? Então a chance de você pegar câncer com um frango aqui, lá e lá é a mesma coisa, os hormônios são os mesmos. Hélio, mas voltando para a área da tecnologia, assim, o que você achou lá, principalmente no evento, de tecnologia que você abriu o teu mindset lá? O que foi diferente para você? Então, uma área que não é a área que é muito do meu interesse, mas que eles são muito avançados e que tem muito resultado em si impactante, enorme, é a área médica, a área de farmacêutica. É a área que eles mais ganham dinheiro, porque o licenciamento de remédio deles lá é uma coisa de doido. Né? Eles ganham a fortuna, porque, na verdade, não tem uma grande indústria farmacêutica israelense. Mas grande parte dos produtos que você compra dessas enormes empresas farmacêuticas é patente das universidades israelenses. Então, quando você está tomando lá, sei lá, não vou falar agora, sei lá, uma aspirina, né? Eu não lembro agora o nome de um remédio. Cada vez que você toma aspirina, eles estão ganhando dinheiro com patente, com royalties, né, daquela patente que foi licenciada para aquela grande indústria. Então, eles têm desenvolvido remédio para Parkinson, desenvolveram o primeiro remédio que controla ele diminui, né? Ele desacelera, ainda não conseguiram... Não cura, não cura. Mas praticamente elimina o tremor, as consequências, né, do Parkinson. Ele é uma senhora, inclusive, foi premiada durante o evento lá, uma professora, pesquisadora com mais de 80 anos, ela criou um remédio para todas as gripes. Está sendo agora finalizado, porque todo ano muda a gripe e aí tem que criar uma nova vacina, não sei o que e tal. Então ela está na finalização do desenvolvimento de uma vacina contra todas, omnigripal. Assim, você vai tomar essa vacina e nunca mais vai precisar tomar a vacina pelo resto da vida, porque ela pega lá a parte do vírus que é igual para todas as... Então, assim, são coisas que algumas coisas já desenvolveram, já estão, né, no mercado, outras que eles estão desenvolvendo agora, que são, assim, coisas fantásticas. Cybermedicina? Então, nanotecnologia para a área médica. Isso eu falo que é o futuro. A parte de cirurgia robótica, eles desenvolveram já um tanto de coisa que não precisa mais humano para operar nada. E é onde eu gosto muito de estudar essa parte mercadológica e desenvolvimento. Daqui 10 anos, são 2 segmentos que vão dar muito dinheiro. Entretenimento digital, jogos... Podcast vai dar dinheiro daqui a 10 anos? Nossa, dá muito dinheiro. Eu rezo para isso, viu? Mas toda a questão digital vai dar muito dinheiro. Entretenimento digital. Tanto é que todas, a Disney com a Disney Plus, as Amazon com a Amazon Prime, que são streams, que eles já... Mas tudo vai ser questão de entretenimento, vai dar muito dinheiro. Cinema, tudo. E cybermedicina. Porque é onde a pessoa, o rico, ele usa o dinheiro todo dele para sobreviver. Né? Eu falo assim, qual que é a diferença do cara... Mas se você tem dinheiro, você vai gastar todo o seu dinheiro para recuperação. Isso. Né? Não vale nada você ter dinheiro e não poder se curar. Então, né? Mas é assim, é um ramo que... Mas você pode ter todo o dinheiro no mundo e não se preocupar com entretenimento. Mas para sobreviver, você usa ele todo. Então a cybermedicina, eu acredito que vai ser o grande tchan daqui do século, sem fazer implantes cibernéticos de
de partes do corpo, não só de impressora 3D que faz órgãos artificiais, não, mas implantes de aprimoramento. Você imagina fazer igual o Ghost in the Shell, né? Um olho biônico, imagina você enxergar 100 Bartô, vezes. Quem já viu Ghost in the Shell, o Bartô, ele é normal e ele vai lá e implanta, não por necessidade de sofrer um problema no olho, mas vai lá e ele implanta olhos biônicos, né, por assim dizer, para ter a visão aprimorada, infravermelho. Então, quem assistiu Years and Years viu, né, que existe uma menina, tem uma personagem que ela faz implantes porque simplesmente ela quer ser parte cibernética, parte humana, e isso é um assunto que a gente pode, inclusive, botar no próximo. Acho que isso aí cabe um podcast. Eu terminei agora, sugestão para a gente gravar o próximo podcast para vocês que não devem ter assistido. Altered Carbono. Segunda temporada, né? Muito bom. Não vi ainda. Eu assisti a primeira novamente e agora estou assistindo a segunda temporada. Então deixa a dica aí que é high-tech. Eu falo mundo cyberpunk, né? Que é o mundo daquele filme do Replicante, né? Então, assim, eu acho que o futuro é aquilo ali. Não de transmissão de consciência, né? Igual é feito lá, mas hotéis totalmente de IA, inteligência artificial, a questão da tecnologia para usar pela polícia, né, daqueles leitores de Face ID, aquela coisa, eu acho muito, muito fantástico. E na área de segurança, você viu muita coisa? Cybercrimes... Então, é o que eu digo, a gente acaba não vendo. Ele já falou isso, ele não está prestando atenção. Não, tô sim. Mas ele não vê, é tudo... A segurança existe. Passa a mão na bunda dele ali e sai correndo. Não vê. Ela existe, sabe que você está sendo vigiado, mas a gente não sabe como que isso acontece, porque faz parte do sucesso, o segredo, né? Eu digo, foi citado alguma coisa do que seria uma prospecção do que vem pela frente? Não. Cybersoldados? Não. Nada disso foi apresentado nos eventos, nos lugares que eu visitei, nas empresas. Mas eu acredito que já existe. Acho que já existe desenvolvimento de... Se você for pensar nessa lógica, drone hoje, esses drones que atacam, né, que disparam mísseis e tudo mais, né, aviões não tripulados, é uma tecnologia cyber... ela é controlada pelo humano, que está remotamente seguro numa base mas ele ataca. Mas eu já acredito na interação do exoesqueleto, né? Vou dar um exemplo, igual aquele filme do Elysium, que já acho que já existe desenvolvimento de protótipos de soldados usarem esses esqueletos para desenvolver atividades militares, né? Porque por mais que você crie super soldados biologicamente, você criar o super soldado mecanicamente, o resultado é muito mais certo. Mas eu acho que a baixa militar é muito, muito pesado, cara. Você dá uma baixa, você perder um soldado, por mais paramentado que ele esteja, sabe? Mais tecnologicamente... Não, eu entendi, caro. É muito mais fácil você mandar um cara remotamente, entendeu? Manda um drone, manda um robô, entendeu? Mas assim, eu acho que isso logicamente que Israel desenvolve isso, mas deve ser muito mais a área militar que desenvolve isso, e aí logicamente esses caras não ficam exibindo em feira. Não, lógico, porque é questão de segurança militar, né? Segurança militar. Mas partindo, pegando o voo, indo para... Aí visitamos várias instituições, as universidades todas, escritórios de transferência de tecnologia, fomos a kibbutz, né? O kibbutz é onde acontecem, né? O kibbutz para quem não conhece, procure e pesquise. Aqui no Brasil era Kishutz. são agrupamentos, né, de pessoas que hoje viraram empresas, né? E ali tem tanto a produção agrícola quanto a parte de industrialização e a parte de serviços, né? Tem tudo feito por grupos familiares, né, que transformam a produção lá em riqueza, e ali está acontecendo inovação, porque era um meio muito tradicional de produção. Então, nos kibbutzim, né, que é o plural de kibbutz, é onde acontece grande parte da inovação hoje, e os
kibbutzim criaram os seus Innovalley, que é, né, o Vale da Inovação, criaram as suas instituições de inovação para trazer as startups para dentro do kibbutz para elas conseguirem desenvolver essas tecnologias que vão ser exportadas, né, para o mundo inteiro. Então fizemos vários tipos de visitas, empresas de irrigação, inclusive várias empresas que estão aqui no Brasil. Tivemos uma surpresa, a gente foi conversar com uma empresa eles fabricam um equipamento que faz análise, como se fosse uma análise clínica de alimentos, sementes, plantas e tal. E aí o cara falou assim, inclusive uma empresa lá do Brasil entrou em contato com a gente para pedir para a gente vender o nosso equipamento para eles lá. Eu falei, qual empresa? É uma empresa, ele falou o nome da empresa, é a Volcafé, que tem aqui em Varginha. Tem o armazém da Volcafé ali. Pois se tivesse falado com a gente ia lá, buscava lá. Buscava, trazia na mala, será que passava no detector de metal? Não, é pra você ver, né? As instâncias, coincidência é muito grande, né? O cara falado. Lógico que a Volcafé não é de Varginha. Essa terra plana é muito pequena, gente. Essa terra plana é muito pequena, eu falo isso. Mas aí eu falo assim também, aí já é uma coisa que querendo ou não, porque o café ele gera dinheiro. Então, aquela história, o produtor de gado dá um probleminha, pega uma febre aftosa, não sei na onde, e joga lá embaixo o arroz. Esses dias o preço da carne, né, não é por causa do governo, as pessoas têm que entender isso, que estava absurdo o quilo da carne. Por quê? Porque o mercado internacional estava confiando muito na gente em produtividade de gado e estava comprando a carne nossa, o bezerro nascendo já estava comprando. Então, assim, esses mercados que geram dinheiro, a tecnologia vai lá. Mas eu falo assim, tem outros segmentos nossos que ainda é muito arcaico. Por exemplo, produção de leite. A gente não vende leite, porque até de ser muito perecível, né, no transporte, é só para consumo interno. E assim, não se investe em tecnologia para esse setor. Por mais que tenha, às vezes, ordenhadeira mecânica, mas você não vê feiras. Eu já fui numa feira de leite na região ali de Viçosa, mas assim, sobre tecnologia, ele é Paula Cândido, esqueci o nome do instituto lá, Instituto Paula Cândido. São só tecnologias na área leiteira. Mas não é assim igual uma tecnologia dessa, de transformar. Porque o mercado. Por exemplo, assim, só vem a tecnologia para o Brasil se o mercado internacional gosta desse produto. Ou exigir, né? Exigir. O que aconteceu com a Volcafé? Não sei nem se eu posso contar, mas acho que posso sim. Eles exportaram uma quantidade de café que chegou na Europa e foi devolvido porque eles tinham uma acrilamida no café torrado, que lá na Europa é proibido. E eles não tinham como medir essa acrilamida, porque os laboratórios, não sei se os laboratórios aqui brasileiros não fazem isso, ou na nossa norma não. Na nossa norma não. Inclusive nem nos Estados Unidos é proibido, mas na Europa é. E aí foi devolvido esse café e o que acontece? Eles foram atrás dessa empresa, porque essa empresa tem um aparelho que é uma caixinha, tamanho da caixa de sapato, que você coloca lá o café ali dentro e ele fala quanto que tem de microgramas de acrilamida lá no produto. No lote. E é algo que, assim, está sendo desenvolvido agora. Essa empresa está desenvolvendo, criando isso agora. Patentes recentes lá, né? E aqui já tem uma demanda para isso aqui em Varginha, né? Numa empresa que exporta café para a Europa. Então, para você ver essas interações, né? O mercado mundial global, ele vai forçar e exigir que a gente produza com a mesma qualidade que se produz lá fora. As exigências legais, restrições, vão fazer com que a gente tenha que aplicar tecnologia na produção para ter rastreabilidade. A gente é uma grande fazenda, né? A gente não gera tecnologia, a gente importa. Isso que eu acho que é o grande pecado. Para ter rastreabilidade, por exemplo, como é que você garante que um café ele foi feito com café orgânico, né? Na hora de exportar? Você tem que rastrear desde a fazenda de onde saiu aquele café. Como é que você sabe se o café é fair trade, né? Que foi feito com responsabilidade social? Tem que ter rastreabilidade, né? O café e outros produtos, né? Então, mas o café é um consumo mundial. Né? E aí esses produtos, cada dia mais, por pressão externa, vão ter que estar acompanhando a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico que tem lá fora, e isso vai fazer com que o Brasil tenha que ou desenvolver ou comprar tecnologia. É melhor desenvolver, porque inclusive você não paga royalty para ninguém e ainda tem a possibilidade de vender essa tecnologia
e licenciar essa tecnologia para fora. Uhum. E é isso que é, como diz, a nossa briga da universidade, dos pesquisadores, é fazer com que, incentivar com que o brasileiro perceba essas oportunidades e aproveite a oportunidade antes que venha um cara de Israel, dos Estados Unidos, do Japão, oferecer essa solução para o nosso mercado. Não podia ser uma empresa brasileira criar o Inspecto, que é esse Tá equipamento aqui na aí. Terra, né? Pois é. E o que é pior ainda, aí eu vou falar assim, que acho que é o pior dos piores. É eles virem aqui e pegar a nossa mente brilhante e levar para fora. Levar para fora, porque aqui paga uma merreca, né? As bolsas se extinguiram. Aí você vai nessas universidades, Harvard e próprio em Israel, você chuta uma moita e sai brasileiro, pesquisador. Né? Não tem incentivo, né? Aí não é entrando em mérito político, mas aí eu acho que a iniciativa privada poderia fazer. Sabe? Mas não tem essa tradição no Brasil de bancar. É mais barato você importar tecnologia do que ajudar a criar essa tecnologia aqui. Porque criar é uma promessa de médio e longo prazo. Né? Uhum. Você não desenvolve as coisas para aproveitar no semestre que vem, você desenvolve para aproveitar daqui a 3, 4, 5 anos. E o brasileiro não está acostumado com esse tipo de planejamento de longo prazo. Ele planeja até o trimestre que vem, mês que vem. Você falar para ele, vamos investir agora para colher daqui a 5 anos, é muito difícil. Não, ninguém. Ninguém. Porque Até também, por causa da instabilidade a toda. instabilidade. Eu acho que a instabilidade é o pior. O dólar estava a menos de R$4 há 6 meses atrás. 4,50, passou da barreira 4,50 hoje. Como é que você vai fazer planejamento com uma variação cambial enorme que a gente tem aqui? Essa insegurança econômica. E surge também, querendo ou não, uma epidemia que não joga é tudo para ninguém, baixo. De ninguém, de nenhum governo. Surgiu. Né? O Júlio acredita que foi gerado no laboratório, por isso tem um 19. Era o frasco 19 que caiu no chão e Rapaz, espalhou. Júlio, você é um gênio, Júlio. Não, mas olha, ele dorme e acorda com essas coisas, a gente tem que aguentar. eu sonho. Por que chama 19? 19 deve ter alguma coisa numerológica nisso aí. Ele falou que era o vírus 19 que derrubou. Foram 19 tentativas, esse vírus foi criado no laboratório para acabar com a economia chinesa. Olha, cabalístico isso, hein? É por que 19? Não é 3? Porque não é um triângulo? Aí você vai ter que perguntar pro cientista que criou isso aí, porque eu não sei. É uma nova forma geométrica, um triângulo com 19 vértices. Olha só. Na verdade, a forma do vírus É uma em coroa. 2D... É uma coroa. Não, ele é um losango. Um losango? Não, é losango não. É aquele igual da colmeia, como é que chama lá? É um pentágono, não é? Da colmeia? Não, eles são os Octógono. É o octógono. É da colmeia. Não, octógono. Você pode só ver tem que no UFC. quando aparece vírus em representação, ele É um hexágono. É um hexágono. Isso. E o hexágono é feito de triângulos, hein? Todas as figuras. Vamos encerrar, galera? Essa Vai viagem para a gente Israel? fala do triângulozinho. Nos próximos episódios aí vai Não ter... é triângulozinho, é trianguinho. Trianguinho. Triângulos, igual tá no nosso e-mail lá. Eu falei, gente, o que é triângulos? Não tá triângulos. Eu te mostro na nossa agenda. Tá triângulos. Eu gostei de viajar para Israel. Depois ele vai contar sobre Grécia e Turquia. E Turquia, num próximo podcast. Fechou. Ok. Beleza? Bom demais. Fechou. Obrigado, professor. É nosso emissário. Ele não quer que chama de enviado. É melhor emissário. Eu acho Emissário. Representante. Embaixador. Eu sou embaixador do podcast. Trouxe as notinhas? Trouxe. Olha que eu trago mesmo, hein? Tá louco. Traz as notinhas lá que o Rafael vai fazer o cheque. Deu mais de 1.000, viu? Deu umas brincadeiras sem graça. Ainda mais que o dólar é 4,50. Não tem como eu ficar pagando essas notinhas daí, não. Fica difícil. Ô, Hélio, você podia ter escolhido uma outra época do ano pra você fazer esse tipo de gracinha. Ou então né? ir pra Argentina, né? A Argentina é uma boa. O real né? tá com 5 centavos de peso. Diz que eu assisto um canal que eles fazem, canal idiota de YouTube, eles fazem uns desafios assim. Fui na casa do sei de quem, que mora lá no... Ele tá em São Paulo, o cara mora no Amapá, pediu um copo d'água e voltar. Sabe essas coisas de youtuber? Uhum. E um dos desafios que mandaram é ele ir na Argentina, almoçar e voltar. Uhum. Aí, cara, ele chegou no aeroporto de Guarulhos e foi lá na Trade trocar. Aí a moça falou, olha, a gente não tem pesos argentinos aqui, você vai ter que trocar por dólar e lá você trocar por pesos. Aí ele foi e falou, beleza, quanto que será que vai dar e tal, pra pegar o Uber e tal. Aí ele foi e falou, me vê $500. A moça virou e falou assim, você vai comprar argentino.
Leva um carrinho de mão pra Cara, pegar o peso. você vai destabilizar a economia de Buenos Aires, cara. Você vai comprar Evita Peron, ressuscitar Você vai dormir na Casa Rosada, porque assim, diz que tá um negócio surreal. Surreal. Se chegar... aí vem aquela brincadeira que a gente fez da carne, né? Você vai comer um bife argentino lá, você paga, tipo assim, se você levar 20 reais, você dança na cara do garçom lá. Você dá de gorjeta, ele pede demissão. Você dá 10 reais pra ele, ele perde demissão do emprego. Mas isso assim, não nos locais turísticos, porque lá eles continuam enfiando a faca. Viu a tua cara, olhou que é brasileiro, o preço vira outro. Pero yo soy argentino. Que passa, boludo? Maradona. É só gritar Maradona. Diz que o brasileiro fala 3 palavras em espanhol, depois ele improvisa, né? Que é eu quero, sabe? Onde que fica a rua, não sei o quê, porque já não sabe o que é CAD, né? Obrigado, professor Hélio, mais uma vez. A gente tem aí esse ano como membro nosso emissário. Emissário no Altered Carbone é assassino, não é? Eu não lembro. Ele é chamado de emissário, lembra quando ele é descongelado lá, sem dar spoiler, mas ele fala assim, eu tenho o último, o Matusa fala, eu tenho o último emissário do protetorado. Eu gostei do irlandês, que é o pintor de parede, né? É o pintor de parede. Pintor de parede, né? Que mata e pinta de sangue a parede. De sangue, porque espirra, né? Muito legal. Muito bom, né? Obrigado, professor Ellen, mais uma vez. De nada. Continuem pagando as minhas viagens, que eu continuo contando histórias pra vocês. Fechou, combinado. Tá combinado. A gente manda o Hélio, porque ele tem instrução. Se for nós dois nesse lugar, a gente é preso, cara. No mínimo, eu vou tirar muita onda naquele muro da lamentação, você sabe? Chegar lá e... Arrancar roupa, sabe? Não, essas coisas não, mas eu ia fazer muita piada. Sabe aquele negócio de festa junina, porque o judeu tá com aquela trancinha, sabe? Eu ia tirar... Nossa, eu não posso ir pra esses lugares. Eu vou tentar achar uma foto minha com... Eu trabalhei numa escola judaica, ortodoxa. Não, você não vai fazer isso. Eu vou achar essa foto e vou colocar no meu Instagram. Não, eu juro que eu vou colocar. Duvido, cara. Eu vou colocar no meu Instagram. Se você fizer isso, você tem meu respeito. Vou colocar. E depois eu vou tirar uma abraçada com um muçulmano pra você ver que... Aqui se você fizer isso, Júlio, se você fizer isso... Mas vai ser sensacional, eu viro seu amigo por um ano. Olha pra você ver que... Olha o que eu vou ter que passar na minha vida. Olha a tirada, hein? Eu não quero ser seu amigo. Mas olha a cara triste que ele faz, olha lá. Mas aqui, se você fizer isso, cara, admiração, eu vou pôr uma foto minha no Facebook. Tá bom, combinado então, temos um trato. Mas aí, falando em Instagram, qual que é o seu Instagram, Julinho? Opa, fácil, @Karishnikov. Karishnikov, é isso mesmo? Na verdade, eu vou cadastrar lá ainda, peraí. A K é a sigla de Kalashnikov. Então eu vou fazer o seguinte, @coach, é mais fácil de escrever. @CBC. CBC nacional. Companhia Brasileira de Cartuchos. Vamos valorizar o que a gente tem. Não, vamos pegar Taurus. Pô, aí já é uma Imbel. Já é mais nova. Eu vou manter a coach, tá? Que é mais fácil de escrever, só 4 letrinhas, tá? Muito bem, galerinha, aqui estamos encerrando o nosso podcast número 50. Aí, chegamos ao 50º. E a gente não desiste dessa bagaça. E, se Deus quiser, já meiamos o 100, né? Vamos continuar aí esse ano, estamos na meta. Então, senhor de meia idade já. Já está um senhor de meia idade. 50 podcasts, mais de 50 horas gravadas. Que bosta. É muita desinformação, né, JV? Que bosta. Não, e sabe o que é o pior? É assim, não é ser uma bosta o nosso podcast. É as pessoas falar que tá gostando. Isso é massa, velho. Os feedback não acho isso massa, porque assim, a gente zoa tanto, aí uma pessoa manda assim pra você e fala, achei legal o podcast. Eu falei, não faz isso. Porque isso aí se alimenta a gente, você dá corda pro... Aí você manda pra uma pessoa, igual eu mandei pra um que vai gravar sobre... Já tá agendado lá. O spoiler. De imprensa. Da imprensa partidária. Esse já participou com a gente, que é o Madeira. Aí falou, na hora, ele anima de participar, a gente fala, não, a gente quer ouvir os não da galera e tal. Mas graças a Deus, né, cara, tá muito bom o número de downloads que a gente tá recebendo, tá valendo muito a pena a quantidade de pessoas que tá participando com a gente. A gente só tem que agradecer, sempre a gente agradece aí, porque realmente, cara, a galera manda mensagem, fala, gostei disso, gostei daquilo, por exemplo, do Terra Plana, um amigo nosso mandou um áudio, velho. Eu também ouvi, Júlio, eu senti na tua voz que se o cara tivesse presencial, você tinha voado na goela dele. Pô, o meu primo, que ouve todos, ele falou, Rafael,
eu preguei para ouvir o seu podcast, acho que ele estava indo para Santos. Ele pregou ou pegou? Pegou, ele pegou. Você é um rapaz que tá ouvindo mal. Não, você que tá ele com uma ótima dicção. pegou o nosso podcast e ouviu ele foi para Santos, sobre terra plana. Ele falou, Rafael, é impossível acreditar na terra plana. Não por causa dos efeitos físicos, das explicações. É o fato da pessoa não te explicar o que é uma terra plana. Né? Assim, você entra na descrença do negócio. Naquele ali ainda não tinha o áudio e vídeo, né? A gente só tava em áudio. As olhadas que eu dava pro Hélio, o Hélio olhava pra mim tipo assim, onde que esse cara tá indo, velho? Eu falei, nossa, o negócio só tá piorando, só piorando. NASA prefere atitude nazista. Pronto, vamos encerrar esse podcast aqui, que senão... foi a melhor, bicho. Foi a melhor. A NASA é a primeira cultura de nazista, é isso aí. Mas obrigado a todo mundo aí que está nos ouvindo. Olha, é satisfatório. A gente está gravando aqui até 10 horas da noite, né? 10h15 já. 10h15 agora nessa gravação. Mas a gente anima de vir gravar e ter pauta. E, se Deus quiser, mais 50 podcasts pela frente. E tem 2 coisas boas que eu queria para encerrar. Primeiro, o nosso podcast incita outras pessoas a criarem podcast. Muita gente criou podcasts depois da gente, que eu conheço, falo, olha, eu participei do seu, ouço o seu, e criou um podcast, até não é muito modelo, mas a gente não quer também igual, né, Júlio? São 2 pessoas que já participaram com a gente e criaram o seu podcast. O primeiro foi o Renan, que está agora com Qualquer Papo, até Qualquer recomendação papo. Legal aí. Eu gostei que ele muito. Continue com o projeto, que é muito bom. Gostei muito. E tem o podcast do... agora me fugiu o nome, você me cortou que eu já estava na linha. Também do Alexandre, que é quase um WhatsApp, que é de 5 minutos. Na verdade é uma mensagem. Prado? Alexandre Prado, tem um podcast dele lá. Participou com a gente também, 5 minutinhos, rapidinho. Isso, é um tio de espingarda. Mas assim, foi criado, né, depois que a gente participou com a gente, tudo. E também a gente extinguiu alguns dos podcasts, né? É verdade. Não, quase tinha esquecido. Mas olha, Não, a mas gente não é. não tá ofendendo. A gente não tá... Mentira, tá sim. Não, tá não. Eu vou falar, eu só fiquei chateado com o rapaz lá do Nerd Class, que eu ofereci pra comprar os negócios dele. Cara, ele não leu minha mensagem. Como se eu estivesse debochando. Não tô debochando, eu debocho aqui. Mas lá era real, eu queria comprar pra pôr no estúdio e tal. E o cara não leu meu podcast, cara. Não leu minha mensagem de WhatsApp. Mas, assim, eu fiquei triste, porque, assim, eu queria comprar um negócio dele lá. Fica humilhando, Não tô não. Vamos encerrar isso aí, vai, já deu. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, fui. Tchau. Acesse já o nosso site www.falageek.com.br. Fala Geek, pra quem é geek de verdade.